Engraçado, né? Aonde eu vou, eu não sei se é por causa da oficina G3, mas pedem para eu quebrar tudo. Toda vez pedem para eu quebrar tudo. Gente, que bom, que prazer, que alegria. Quero agradecer ao pastor Rafael pelo convite. E eu, assim, estou muito feliz. E eu vou dizer para você por quê. Eu sou uma pessoa que tem, assim, vários ministérios. Pela graça de Deus, eu exerço vários ministérios. E um dos ministérios que o Senhor me concedeu já há um bom tempo é viajar e fazer workshops, conferências no Brasil de norte a sul, fora do país. Mas a pandemia simplesmente, não somente comigo, mas com muitos amigos meus. Eu soube que a Azaf esteve aqui mês passado. Então, Azaf, Bené Gomes, Ademar de Campos, o pessoal mais antigo, todos nós ficamos assim limitadérrimos quanto a exercer uma área ministerial. Porque eu também sou pastor de uma igreja, pastorei uma igreja, mas eu também exerço outros ministérios. E esse outro, simplesmente, então estar aqui, no púlpito aqui da Atitude, e estar aqui compartilhando uma porção bíblica com vocês, realmente é uma alegria. Eu gosto de poder compartilhar. Se você quiser acompanhar a leitura que eu vou fazer, está em Neemias, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Neemias, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Neemias 2, de 1 a 10. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Nunca eu tinha estado triste em sua presença. O rei me perguntou: por que estás com o rosto tão triste? Você não parece doente, deve estar profundamente angustiado. Fiquei com muito medo, mas respondi: que o rei viva para sempre. Como meu rosto não parecia triste? A cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar ao Deus dos céus, respondi: se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. O rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou: quanto tempo você vai ficar ausente? Quando voltará? Respondi ao rei quando tempo ficaria ausente, e ele atendeu ao meu pedido. Disse também: se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse cartas para levar aos governadores da província a oeste do rio Eufrates, com instruções para que eles permitam que eu viaje em segurança por seus territórios até chegar a Judá. Peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Azaf, administrador da Floresta Real, com instruções para que me forneça madeira. Precisarei desse material para as vigas das portas da fortaleza junto ao templo, para o muro da cidade e para a minha própria casa. O rei atendeu a esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Fui aos governadores da província a oeste do rio Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Além disso, o rei enviou oficiais do exército e cavaleiros para me protegerem. Mas quando Sanbalat, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, souberam de minha chegada, ficaram muito irritados porque alguém veio promover o bem dos israelitas. Gente, a mensagem de Neemias é uma mensagem de restauração. Se você quer entender, lógico que o livro de Neemias vai falar de liderança, tal, de construção, mas uma das mensagens enfáticas no livro de Neemias é a questão da restauração. E o livro registra como Deus moveu Neemias para liderar o povo na reconstrução, nos muros de Jerusalém. Nós estamos falando aí aproximadamente 446 a.C.
E conforme a história ela vai se desenrolando, nós vemos Deus restaurando eu diria, a liderança piedosa de Israel. A gente vai percebendo isso. E, lógico, também a restauração dos muros de Jerusalém. É o que você vai encontrar aqui no livro de Neemias. Mas você vai perceber também que haverá uma restauração na fé que estava quebrada. A fé quebrada do povo. Vai haver restauração também em algo que eu acho lindíssimo, que é o senso de comunidade. E trazer a consciência daquela gente o quanto que eles eram herança como povo de Deus. É belíssimo, belíssimo. E não é só isso. Conforme você vai lendo o livro de Neemias, você vai ver que haverá também a restauração do conhecimento do povo em relação à palavra. E do desejo dessa gente de amar a Yahvé por causa da leitura do texto. E o quanto que esses líderes, aí eu estou chamando líderes porque eu estou falando de Neemias e Esdras, o quanto que eles vão fazer com que essa gente obedeça ao Deus Todo-Poderoso. O pastor Rafael disse aqui o quanto que nós estamos vivendo dias pandêmicos, difíceis, e uma coisa é certa, pastor, nós estamos encontrando homens quebrados. Homens quebrados. Homens que perderam seus empregos, homens que perderam até sua honra. Então nós temos gente quebrada. Como nós estamos aqui num contexto de homens, eu quero dizer que nós estamos encontrando, e eu tenho encontrado, até por ser pastor, tenho conversado com homens que estão extremamente quebrados. E eu percebo que muitas vezes tem gente que morde a isca e até alcança um certo sucesso. Mas a questão é que muitos estão vivendo em um mundo que ainda está quebrado, onde os relacionamentos ainda estão em apuros, onde alguns não estão conseguindo respirar, onde nós temos pessoas que estão sofrendo. E o que eu quero dizer para você nessa noite é que nós devemos ou temos que aprender, e essa é a minha intenção nessa noite, a buscar coisas boas e a consertar aquilo que está quebrado, consertar coisas quebradas. Até porque eu e você, nós buscamos e nós nos relacionamos com um Senhor, com um Salvador que é perfeito. E a sua redenção é perfeita. Deixa eu voltar aqui para o texto. Até para que você entenda. O cativeiro da Babilônia, de uma certa forma, havia acabado. Os relatórios estavam voltando para a Pérsia. Então nós vemos aqui que os judeus, eles de uma certa forma estão voltando com sucesso para Jerusalém. Mas segundo o texto, Jerusalém está devastada. Muitos judeus já haviam sido enviados de volta. Quando você lê Neemias e outros textos, você vai perceber em duas grandes ondas. E aqui no texto nós temos uma terceira onda que estava sendo preparada para que essas pessoas pudessem ir para Jerusalém. E aí o texto vai nos dizer que Neemias, que é um servo da corte do rei Artaxerxes, ele vai bater um papo com o rei, né?
Ele conversa. Mas antes dessa conversa, Deus conversa com Neemias. Deus começou a conversar com Neemias. E Deus disse a ele: olha, Neemias, eu vou ajudar a reconstruir. Eu vou ajudar. E aí Artaxerxes permite que Neemias vá lá para Jerusalém. E aí, lógico, ele foi nomeado governador de toda a província, né? E envia cartas de apoio. E é o que o texto disse aqui para a gente em relação à reconstrução dos muros de Jerusalém. Agora, seria fácil para Neemias? Você tem ideia de como estava aquela gente? Eles estavam no cativeiro. Então, quando a gente lê o texto, parece muito fácil. Mas, fora isso, tinha Sanbalat, tinha uns camaradas dificílimos. E os inimigos de Israel já estavam acostumados a não terem mais uma nação no meio deles. E, novamente, Israel está se estabelecendo como nação. E você sabe que os muros de uma cidade, né, na história antiga, eram um símbolo de glória e um símbolo de poder. E o que é que eles estão fazendo? Eles estão construindo os muros de Jerusalém. Vale ressaltar que não foi apenas a cidade que foi destruída, mas aquelas pessoas, elas estavam com medo. Mais uma vez eu ressalto que elas estavam destruídas, estavam quebradas. Elas estavam em suas casas, mas a casa não parecia um lar, não é? E os que cercavam Israel queriam manter as coisas como estavam, e como que tinha gente que não queria que houvesse mudanças. Mas Neemias, chamado por Deus, é chamado para restaurar o que havia sido quebrado. Aleluia! Houve oposição? Lógico que houve. Aos esforços de Neemias? Sim, com certeza. Mas ele continuou. E Neemias reconstrói os muros de Jerusalém, e o texto vai dizer que em 52 dias os muros foram reconstruídos. Que legal! Então o seu esforço da restauração aconteceu, enfim. E ele, juntamente com Esdras, eles lideraram algo que eu acho impressionante, que é um avivamento espiritual no meio daquela gente. Neemias queria que aquele povo fosse lembrado da alegria que uma vez eles tiveram como povo de Deus. E aqui eu trago para a nossa realidade. Jesus é melhor que Neemias. Por quê? Lógico. Porque Jesus é aquele que restaura em mim e você o que está quebrado. Né? E uma coisa eu posso dizer para você é que Jesus está restaurando no mundo o que foi quebrado. Aquilo que foi quebrado pela desobediência humana, Jesus está restaurando. Muitos de nós, que é o meu caso, eu fui atraído pelo Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho falou, anunciaram para mim através do Evangelho que Deus, Ele quer me redimir e Ele quer restaurar a minha vida, como Ele falou isso para você. Através do quê? Através do Evangelho. Por isso, irmãos, nós encontramos esperança
na cruz, porque os nossos pecados foram perdoados. Em Cristo, eu e você somos restaurados. E a gente encontra esperança não é só porque nós fomos perdoados por Deus. Tem muita coisa a mais. É que hoje, através do perdão que eu recebi, eu também posso perdoar outras pessoas com o perdão que eu recebi. Eu quero dizer a você que eu amo o Evangelho. Eu amo o Evangelho por causa da sua aplicação pessoal. O quanto que esse Evangelho, ele me transforma e ele me renova. Então Jesus, ele não apenas restaura as coisas quebradas nas nossas vidas, e eu sei que ele vai restaurar cada um de nós. Se você está aqui nessa noite sentindo-se quebrado, eu quero te dizer que Jesus vai te renovar. Vai te renovar. Mas ele também está restaurando as coisas quebradas que estão no mundo. As coisas quebradas que estão no universo. Assim como Neemias ajudou a restaurar uma nação, Jesus está restaurando o seu povo. E aí eu tenho que me lembrar, toda vez que eu cito a palavra nação, me vem à mente o texto de Pedro, quando ele diz à igreja: vocês são uma nação santa, um sacerdócio real, um povo que pertence a Deus. Jesus falou sobre essa nação sagrada ao longo do seu ministério terreno. Então, gente, Jesus, ele não apenas veio para restaurar as coisas quebradas que estão na minha vida, né? Aquilo que ele encontrou ao longo do seu ministério, as pessoas que ele restaurou, que ele renovou através da atuação do seu ministério, mas eu tenho plena certeza de que ele veio para restaurar, ou trazer restauração e trazer reconciliação ao mundo, através da restauração, como orou o nosso irmão aqui, do reino de Deus. O reino de Deus está sendo manifestado todos os dias da nossa vida. O reino de Deus está entre nós, nos restaurando. Então Jesus, ele veio para reconstruir o mundo no que eu chamaria de uma nova Jerusalém. Esse é o nosso desejo. Então Jesus, ele não está apenas restaurando pessoas, mas a gente crê que ele vai restaurar o mundo e todos esses sistemas que estão quebrados. Ele vai reconstruir a cidade de Deus. E segundo a Bíblia, ele vai fazer nova todas as coisas. Porque a gente crê. Então, queridos, eu quero dizer para você nessa noite, Jesus restaura aquilo que está quebrado. Jesus restaura coisas quebradas. E ele está aqui para fazer isso na minha vida e na sua vida. Então, o fato de Jesus restaurar, o fato dele consertar, dele restaurar as coisas quebradas, é a razão pelo qual o poder do Evangelho é tão importante. Importante para todos os problemas que eu e você, que nós enfrentamos hoje. Por isso que o Evangelho é poderoso. E Paulo vai chamar a mim e a você, olha que coisa,
de embaixadores da reconciliação. Né? Pastor Rafael, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós temos muito trabalho a fazer. Nós temos muito trabalho. Nós não fazemos ideia do trabalho que a gente vai ter pela frente. Eu disse aqui, comecei dizendo que os homens estão... E você acha que isso não é um trabalho que a gente tem pela frente? Você já imaginou o quanto que nós vamos ter que caminhar com homens no sentido de um discipulado, de ensino, de encorajamento? Olha o trabalho que a gente tem pela frente. Porque alguns não têm mais estrutura. Eu tenho conversado com alguns que a base ruiu. Por isso que eu estou aqui enfatizando o quanto que o poder do Evangelho pode nos restaurar quando nós estamos quebrados. Né? Até porque o nosso Deus é o Deus que renova. Nós estamos vendo aqui, e eu estou usando aqui a linguagem de Neemias para fazer essa contextualização e trazer essa realidade para aquilo que eu e você estamos vivendo hoje. Eu quero dizer para você que eu disse aqui que a gente tem muito trabalho a fazer e o nosso propósito nesse trabalho não é consertar as coisas apenas por simplesmente consertar, mas é trazer vida, é trazer ânimo, é trazer propósito na vida dos homens, na vida daqueles que a gente, de uma certa forma, vai ter que caminhar. Então, o nosso propósito e a nossa motivação, eu diria a você, que é a mesma motivação que Neemias tinha. Sabe qual era? Trazer alegria para aquela gente, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Temos muito trabalho? Temos. Que tal a gente pensar em trazer novamente alegria ao coração dos homens que estão quebrados? Renovar isso neles. Renovar o ânimo. Semana passada, amicíssimo meu, cara, gente boa, não consegue sair de casa. Depressão profunda. Fruto desse momento. Fruto desse momento. Então, trabalho nós temos muito. E eu convido vocês a se engajarem. Mas você deve estar perguntando, mas eu estou quebrado. Mas eu não estou dizendo que o Evangelho ele é poderoso para te renovar. Poderoso. Quando nós nos colocamos e quando nós nos rendemos aos pés do Senhor. Eu posso dizer para você que neste 1 ano eu tenho vivido e tenho experimentado milagres. Até minha esposa falou para mim, querido, escreve. Escreve. Porque tem pessoas que não vão. Escreve. Porque é impressionante. É impressionante os livramentos do Senhor. Livramentos assim que eu falo, Jesus. O pastor Rafael sabe disso. Toda semana, eu com a minha esposa e uns amigos, nós estamos nas ruas, alimentando
quem é ou quem está em situação de rua. E não é só quem está em situação de rua. São as prostitutas, travestis. Nós estamos atendendo esse público todo final de semana. Hoje mesmo, antes de vir, tinha recebido uma mensagem de uma pessoa dizendo, olha, o pai dela tem uma boa condição financeira, o meu pai, ele quer contribuir e o desejo dele é que a gente dê café da manhã para o pessoal. Eu falei, meu Jesus, porque a gente não tem, está faltando gente. Sabe por quê? Eu até entendo, as pessoas têm receio, porque é perigoso. Por mais que a gente esteja de máscara, é perigoso. Porque a gente tem lidado com pessoas que estão contaminadas, estão na rua. E pelo incrível que pareça, eu estou há 1 ano, todo final de semana, eu já fiz inúmeros exames. Negativo. Eu não sei explicar. Falando para vocês, eu não sei explicar. Porque por mais que eu, lógico, poxa, toma cuidado, mas não tem como tomar cuidado. Sabe por quê? Eles querem falar com você. Eles pedem oração. Eles pedem oração. Fala, por favor, dá para orar? Como é que você vai falar? Espera aí, fica aí que eu vou orar. Gente, a carência é tanta. Então eu tenho visto o amor de Deus, o cuidado de Deus, né? Isso tem enriquecido a minha alma. Isso tem feito com que o meu coração se quebrante, sim, em ver a misericórdia de Deus, mas não quebrado por estar quebrado. Como eu tenho encontrado pessoas estruturalmente quebradas. Mas que nós possamos crer, queridos, que Deus, na sua infinita misericórdia, não é, Eduardo? Falei para você. Eduardo, encontrei com ele. Nós chegamos de moto juntos. Né? Olha só, né, Eduardo? Olha, vai vendo aí. Primeira vez que o Eduardo está vindo aqui. Ele falou para mim. E não encontrei, eu vi ele encostando a moto, falei, posso parar a moto? Ele falou, meu irmão, acho que está vazio. Paro. Estou pensando que ele já... Aí encostei a moto do lado dele. Ele falou, cara, estou precisando de um renovo. Olha, não é, Eduardo, estou te usando. Me dá liberdade, tá, Eduardo? Eduardo, eu estou quebrado, estou precisando ser renovado. Estou precisando ser renovado no primeiro amor. Palavras do Eduardo. Vai vendo. Ele não sabe quem eu sou. Aí eu falei, poxa, Eduardo, eu que vou falar hoje. Mas eu falei para ele, Eduardo, não vou te falar nada. Fica lá, porque eu não vou te falar nada agora. Eduardo, que você saia daqui renovado, meu irmão. Que esse primeiro amor se acenda novamente no teu coração, essa chama. Vem, Eduardo. Essa chama se acende no seu coração novamente. Eu sei do que está acontecendo. Mas louvado seja o Senhor por isso. Que Deus nos renove. Né? Nós que muitas vezes estamos quebrados, o poder do Evangelho faz com que haja novos muros, novas muralhas, e a alegria do Senhor seja a nossa força. Pastor Rafael, obrigado. Deus abençoe, queridos.